Para começar, é uma pergunta mais introdutória mesmo, ali sobre o Nobel da Paz no geral, que ele é um dos reconhecimentos mais simbólicos que a gente tem no mundo hoje, e ele é bacana porque ele é diferente, né, dos outros Nobéis, porque os outros são mais científicos, e tem um de literatura ali que envolve arte, todos envolvem uma decisão, de certa forma, política, mas o caso do Nobel da Paz é muito forte, né, é uma decisão política muito forte. Então eu queria te perguntar, hoje, né, depois de mais de um século que ele foi criado, o que você diria que ele representa, principalmente levando em consideração o contexto geopolítico que a gente tem hoje, assim, o contexto geopolítico atual? Olha, a primeira coisa que eu acho importante quando a gente fala sobre o Nobel da Paz é a gente lembrar que ele talvez seja o carro-chefe, né? Então a gente tem várias áreas, né? Então, como áreas científicas e tudo, que estão lá, tem os laureados do Prêmio Nobel, mas aquele que normalmente é o mais lembrado, aquele que a gente consegue muitas vezes falar de cabeça, né? A gente lembra, né, pelo fato histórico, é exatamente o Prêmio Nobel da Paz. E lá na origem, né, quando o Nobel foi criado, ele vem exatamente de um momento no qual a família Nobel ela quer meio que limpar a barra dela, uma família muito ligada ao petróleo, muito ligada à indústria armamentista, e você tem essa ideia de, não, então vamos contribuir para a paz, contribuir para a ciência, mas a paz ela aparece como um tema muito singular, né, nessa ideia de construção de um prêmio, né, que vai ser reconhecido internacionalmente. Agora, como qualquer outra premiação, a gente tem aqueles anos nos quais a gente tem um premiado que ele é mais lembrado do que outros, né? Para o bem e para o mal, né? A gente não lembra, por exemplo, de todos os jogadores que foram escolhidos o melhor de cada Copa do Mundo. Mas eu sempre vou lembrar que o Oliver Kahn foi escolhido o melhor da Copa de 2002. Por que eu vou lembrar? Porque foi um erro, né? Ele cometeu duas falhas na final, perdeu a final por falha dele, e a gente acaba lembrando. O Prêmio Nobel da Paz tem também uma coisa, né? O Prêmio Nobel da Paz ele já foi dado, por exemplo, para Barack Obama no seu primeiro ou segundo ano, bem no início do governo, e está longe de ter sido um cara que se destacou na busca pela paz, né? Já teve o Prêmio Nobel da Paz sendo dado, por exemplo, para o Kissinger, né? Que não era exatamente um amante da paz. Agora, tem outros que a gente vai lembrar, né? Que a gente vai lembrar bastante, né? A Malala, por exemplo, ter sido laureada, enfim. Então, acaba sendo uma premiação que a gente não tem como tirar do fato de que ele é muito contextual, né? O contexto no qual aquela premiação ela é oferecida, ela importa, e ela tenta levar para a posteridade determinados nomes que naquele momento são muito importantes. Então, talvez, dar o prêmio Nobel para o Obama naquele momento fosse ok. Olhando a posteriori, talvez a coisa tenha desvirtuado um pouco. Agora, inegavelmente, a gente está falando sobre um prêmio Nobel que tenta sempre passar um recado, tenta sempre chancelar determinadas ações, chancelar determinadas ideias. Então, o Prêmio Nobel da Paz desse ano agora, ele está falando muito sobre democracia, no momento no qual a gente tem uma democracia em erosão, né, em várias partes do mundo, não apenas na América Latina, não apenas em países periféricos, né, como foi o caso, naturalmente, a Venezuela, muito em foco nesse Prêmio Nobel da Paz, mas a gente está falando sobre uma valorização de pessoas que lutam pela democracia, como é o caso da Maria Corina Machado. Perfeito. É ótimo isso que você falou realmente dessa questão da democracia, porque isso conversa muito com a próxima pergunta, que é a vencedora, né, desse ano, que foi a Maria Corina Machado, ela foi reconhecida, né, isso que o comitê definiu, por seus esforços persistentes em favor da restauração pacífica da democracia e dos direitos humanos na Venezuela. Então, eu queria te perguntar como que a gente consegue entender na sua visão de especialista, o peso político e simbólico dessa escolha, assim, justamente ela. Como você bem disse, a gente tem essa erosão democrática ao redor de vários países. Então, por que justamente a Venezuela? O que levou a essa escolha, sabe? Olha, tem dois elementos que a gente vai ter que levar em consideração para a gente entender esse ponto, né? O primeiro deles é o fato de que a eleição na Venezuela do ano de 2024 ela foi muito caricata, né? A gente não, ninguém tem nenhuma dúvida de que o que aconteceu ali foi uma fraude, foi um avanço do autoritarismo. Houve várias tentativas de pessoas se candidatarem, inclusive a própria Maria Corina Machado não conseguiu, não foi autorizado pelas autoridades eleitorais da Venezuela. Então, nesse ponto, a gente oferece o Prêmio Nobel da Paz, oferece-se, né, o Prêmio Nobel da Paz para alguém que enfrentou uma situação sobre a qual não havia dúvidas. Não é uma situação de você oferecer um Prêmio Nobel da Paz para a liderança da oposição de um determinado país que uma parte das pessoas vai olhar e falar assim, pô, mas eu acho que não foi bem assim.
Na Venezuela é muito difícil, porque há meio que um consenso global de que foi assim, sim. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, ela está longe de ser a primeira liderança, né, que vai enfrentar o chavismo ou o Nicolás Maduro. Por que o Prêmio Nobel da Paz não foi dado em outro momento, por exemplo, para o Henrique Capriles, né, que disputou eleições, que foi uma liderança da oposição venezuelana durante muito tempo? Por que não foi dado, por exemplo, para Juan Guaidó, né, que se auto-intitulou presidente, que, aliás, foi reconhecido por vários países, inclusive Estados Unidos, inclusive o Brasil naquele momento? Porque a gente teve alternativas que foram criadas ali que não foram simbolicamente tão interessantes quanto a Maria Corina Machado. O Henrique Capriles, por exemplo, ele foi uma liderança importantíssima da Venezuela, claro que foi, mas ele foi um cara que muitas vezes flertou com um certo golpismo, né? Ele se aproximou de determinados grupos na Venezuela que não eram exatamente aquele modelo de democracia que a gente sempre esperou. Tinha uma lógica de um alinhamento muito forte, né, aos Estados Unidos. É algo diferente do que a Maria Corina Machado fez. A Maria Corina Machado, por exemplo, ela segue na Venezuela, quer dizer, que a gente imagina, ela aparentemente segue na Venezuela. Você tem uma coragem muito grande da parte dela. Ela foi impedida de concorrer e, mesmo assim, manteve sua luta, né? Ofereceu, portanto, né, laureou como o seu candidato, né, o Edmundo Gonçalves. Então, é uma pessoa que é como se ela tivesse um currículo perfeito para oferecer esse recado que tem que ser dado. Então, primeiro ponto, o fato da situação venezuelana ela ser muito clara, né, muito nítido o que aconteceu ali nas eleições presidenciais de 2024. E, por outro lado, a gente tem a Maria Corina Machado como aquela que encarna melhor o espírito dessa resistência contra o autoritarismo de Nicolás Maduro. Perfeito. Isso esclarece muita coisa, para falar a verdade, sobre essa decisão específica. E realmente, assim, no próprio prêmio, eles destacam a coragem civil da Maria Corina, e ela define ela como uma das vozes mais corajosas da América Latina, que é justamente esse ponto que você tocou aqui. Então, acho que essa pergunta, de certa forma, já respondida, mas mesmo assim, eu vou te fazer para a gente complementar melhor a resposta, que é por que você diria que o comitê definiu ela dessa forma, justamente tocando nesse ponto da coragem, né? E o que a gente pode falar sobre a trajetória dela aqui que levou a essa definição? Olha, dá para falar de coragem tranquilamente, porque de fato você enfrentar uma máquina da maneira como foi construída, né, por Nicolás Maduro é algo muito sério, né, de fato é algo muito sério. E ela se consolidou mês após mês, ano após ano, como uma enorme liderança. Ela poderia perfeitamente ter fugido da Venezuela muito tempo atrás e ser aquela pessoa que do exterior permaneceria falando, denunciando e tal, mas sem estar lá. A Maria Corina Machado, uma das coisas que, né, quando a gente fala sobre a trajetória dela, que mais a notabilizou foi, por exemplo, a liderança que ela teve em grandes manifestações contra o governo de Nicolás Maduro. Quando você faz manifestações daquele tamanho contra Nicolás Maduro, quando você faz comícios contra um governo autoritário como é o venezuelano, você tem duas possibilidades. Ou você vai fazer algo muito grande, e sendo muito grande, fazer algo contra você se torna muito difícil, se torna muito custoso, ou então a tendência é que se você estiver escanteado, se você não tiver tanto apoio assim, a tendência é que você sofra muito. A Maria Corina Machado ela conseguiu ir para a primeira opção. Ela fazia manifestações tão grandes que até para o governo fazer algo contra ela era muito custoso. Ela tem uma oratória muito peculiar, uma mulher muito enérgica, né, muito firme, muito sólida nas suas posições. Então tudo isso acabou contribuindo bastante para ela ser caracterizada como de fato uma pessoa corajosa. E repito, né, reitero, ela seria candidata natural. Ela era a liderança natural. Ela não foi autorizado que ela concorresse e faz parte da coragem também nesse momento não recuar. O que outros líderes da oposição fizeram na Venezuela em outros momentos? Boicotaram a eleição. Tá? Então vamos boicotar. É o seguinte, a gente não tem garantia e tal, não vamos participar. Ela não fez isso. Ela colocou outras pessoas para se candidatarem, inclusive Edmundo Gonçalves, né, que comprou a briga, está longe de ser a figura mais carismática da oposição, nunca foi, porque era para ser ela, a Maria Corina Machado, e ele, portanto, acaba sendo aquele que vai para as urnas. Né? Claramente uma eleição fraudada, mas ninguém, quando estava votando ali, estava votando por causa do Gonçalves, estava votando por causa da Maria Corina Machado. Perfeito. Ela realmente é um símbolo muito grande, assim, né, nesse contexto. E, assim,
E aí, voltando agora um ponto, que é justamente o ponto que você tocou no início sobre a democracia em si, né? Que o comitê ele afirmou que a democracia é uma condição prévia para a paz duradoura. Isso é importante porque, pelo menos nesse ano, ele associou muito fortemente a ideia do Nobel da Paz com a ideia de uma defesa da democracia, da defesa de instituições democráticas. Então, eu queria te pedir para falar um pouco mais sobre isso, assim, de onde veio essa associação, se é algo que foi específico desse Nobel ou é algo mais histórico do Nobel da Paz, e principalmente levando em consideração a relação entre democracia e paz, né, em contextos de governos autoritários, como é o caso da Venezuela, que teve uma eleição claramente fraudada ali. Olha, essa associação de democracia e paz, ela não é nova, né? A gente está falando sobre algo que o pensamento liberal já traz há bastante tempo e que se consolidou internacionalmente, principalmente com o fim da Guerra Fria, né? A partir da década de 1990, a gente passa a ter essa associação, né? Você só consegue paz no momento em que houver democracia, participação. E quando a gente fala democracia aqui, a gente não está falando apenas de eleição, a gente está falando sobre democracia de uma forma mais ampla, inclusive democracia econômica. Tem um grupo então, na verdade, uma corrente, né, de estudos, que são os estudos de paz, né, os estudos de paz de relações internacionais. E é muito interessante porque o que os estudos de paz dizem é que você só consegue uma paz duradoura, uma paz consolidada, uma paz com bases sólidas, a partir do momento em que você tiver uma sensação de justiça. A justiça como algo importante. Então, eu não estou falando de justiça no sentido de justiça jurídica, mas uma sensação de que o seu lugar na sociedade está garantido. A partir do momento que você não tem democracia, ou que a democracia ela é roubada, ela é fraudada, ela é frágil, você tem cada vez mais camadas para que as pessoas sintam que o seu lugar na sociedade não é o que deveria ser. E aqui a gente está falando do ponto de vista econômico, a gente está falando do ponto de vista político, do ponto de vista cultural, do ponto de vista étnico. A partir do momento em que você tem uma sociedade que não é inclusiva, em que parte da sociedade consideram que o seu lugar está sendo roubado, que o seu lugar não está sendo respeitado, que eu deveria ter uma posição melhor, isso vai gerar necessariamente movimentos que vão tentar subverter essa situação, que vão tentar inverter essa situação. Isso, naturalmente, foi utilizado pelo Chávez, por exemplo, no momento que ele constrói o chavismo, que o Maduro, na verdade, segue até hoje, exatamente afirmando que as elites venezuelanas sempre foram injustas com grande parte da população. Só um dado aqui, quando a gente pensa na década de 1980, final da década de 80, 85% da população estava na pobreza. 85% da população venezuelana estava na pobreza. A gente está falando sobre um país riquíssimo em petróleo, mas que grande parte da população estava pobre, estava enfim, numa situação muito difícil economicamente. Então, o que Hugo Chávez faz lá na década de 90? Ele vai utilizar isso e muito habilmente vai dizer, olha aí, tá vendo como é que vocês são injustiçados? Olha como é que a gente precisa mudar isso. O que era legítimo à época. Né? E ele vai criar, portanto, um movimento que vai tentar chegar no poder na década de 1990, vai tentar um golpe em 92, não vai conseguir. Em 98, né, ele volta como presidente eleito. É a utilização de uma sensação de injustiça. Né? Só que no momento em que você tem a consolidação do chavismo no poder, Chávez morre e vem Maduro, a sensação de injustiça ela passa a vir de um outro lugar. O lugar agora a gente tem uma eleição, essa eleição ela tem um determinado candidato que manda nas regras, que é o candidato governista, a gente tem uma massa de pessoas no país que não quer mais isso e nós é que não somos respeitados. Então, a ideia de democracia como base para a estabilidade, ela está absolutamente consolidada. Isso está em diversos estudos, diversos pensamentos, e o Prêmio Nobel da Paz ele tende o recado que está dando é exatamente esse. A gente acredita que a paz ela decorre da democracia, e repito, não é apenas uma democracia eleitoral, é uma democracia de forma mais ampla, que inclui a democracia econômica também. Perfeito, assim. Isso é interessante. Eu vou até fazer uma pergunta aqui que está fora do roteiro, porque isso é uma pergunta, na verdade, baseada no que eu vi de outros especialistas entrevistados também sobre esse assunto, que todos eles levantaram uma crítica a essa escolha, e eu queria saber a sua opinião sobre isso também. Que eles, basicamente, criticaram a escolha específica da Maria Corina por conta de a gente, como a gente já falou, tem algumas erosões democráticas ao redor de todo mundo. E aí teve o caso da escolha específica da Venezuela, que você bem apontou que foi realmente pela eleição claramente fraudada, um símbolo muito forte, assim, muito claro, né? Só que a Venezuela também tem uma reserva enorme de petróleo, que é do interesse de países como os Estados Unidos, e
E o que eu ouvi foi de que, de certa forma, a escolha da Maria Corina pode legitimar uma ação dos Estados Unidos em cima da Venezuela. Uma ação talvez armada ou política, enfim, uma intervenção mesmo. Ou legitimar ou instrumentalizar os Estados Unidos a fazer isso, assim, sabe? O governo Trump, ou enfim. Então, eu queria te ouvir sobre isso, o que você acha sobre essa crítica, se faz sentido, se tem realmente um embasamento, ou, enfim, queria saber a sua opinião mesmo. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que são pontos que eu não consigo ver como é que oferecer um prêmio Nobel da Paz para uma opositora de um regime significa que você está legitimando algo que é exatamente o contrário da paz, que é o uso da força. Né? A Maria Corina Machado está sendo laureada pela atuação dela dentro da Venezuela, num contexto de crescente autoritarismo e de fraude eleitoral, pela sua coragem. Isso significa que há uma legitimação de qualquer ação de Donald Trump contra a Venezuela. Eu sinceramente considero que você tem aí uma extrapolação. Né? Tem uma extrapolação. E aí, se a gente for pegar por esse ponto, qualquer prêmio Nobel que você ofereça, que não seja de um governante, né, qualquer membro da oposição, e aí a oposição, integrante da oposição de diferentes países, tem que poder ser laureados também, porque muitas vezes eles, de fato, contribuem com exemplos e tudo. Então, toda vez que eu ofereço um prêmio Nobel da Paz para um opositor, eu estou dizendo que eu estou legitimando que algo seja feito contra o governo, o que não é real, né? Isso não é um fato. Então, eu não concordo com essa avaliação. Eu acho que essa avaliação ela extrapola, né? Ela coloca no Prêmio Nobel da Paz um peso ou uma autorização contra a favor da utilização de armas ou a favor da utilização da força por parte de uma potência estrangeira, que o Prêmio Nobel da Paz, na prática, não faz. Né? Então, para você não ter um Prêmio Nobel da Paz que seja absolutamente chapa branca, né, que é oferecer o Prêmio Nobel para líderes que estão no poder legitimamente e tal, que é possível, né, você eventualmente pode fazer. Mais uma vez, Obama foi eleito Prêmio Nobel da Paz, né, foi lá laureado Prêmio Nobel da Paz. Mas Obama, ele era o presidente. Você vê que foi um erro, né? Claramente foi um erro. Ele passou depois de mais um mandato e tanto à frente dos Estados Unidos e não foi exatamente o cara mais notabilizado por ter garantido a paz em onde quer que seja. Então me parece que esse argumento ele extrapola, né? Eu não concordo com essa visão, não. Perfeito, ótimo. É exatamente isso, perfeito. Só queria realmente entender sua visão sobre isso. E agora passando para uma análise mais histórica ali do prêmio, que a gente sabe, né, você citou o Obama, que realmente depois da vitória dele, a gente viu que acabou sendo um erro ali, não foi muito condizente, né, com a Nobel da Paz. Só que a gente teve figuras premiadas que são lembradas com muito prestígio, né, como o caso do Luther King, do Mandela, da Malala. Então, todos foram símbolos de resistência contra regimes opressores, né, de alguma forma. E aí eu queria te perguntar como você diria que a Maria Corina se insere nessa tradição, assim, desses nomes que são lembrados hoje em dia. Olha, a gente tem uma questão que é qualquer prêmio, ele somente tem a sua grandeza avaliada a posteriori. Tá? Isso é uma convicção que eu tenho. Se daqui a um ano Maria Corina Machado se associar, eu tô extrapolando aqui mais uma vez, tá? Mas ela é uma mulher jovem, ela segue com a sua atividade política. Se daqui a um ano, 2 anos, daqui a 5 anos, ela se tornar uma guerrilheira, ou então vamos dizer que ela seja eleita para o governo e ela se torne também uma pessoa autoritária, a gente vai olhar para essa nomeação agora e vai falar assim: caramba, mais um erro. Mais um erro, foi que nem o Obama. Porque, assim, quando eu falo que o Obama foi um erro, eu lembro qual foi o contexto no qual o Obama foi laureado. Ele foi laureado depois que ele fez uma série de discursos, inclusive no Cairo, né? Ele foi lá para o Cairo, fez um discurso lá falando sobre a necessidade de união dos povos. Foi um baita discurso, um super discurso. O recado que ele estava passando naquele momento ali era um recado extremamente potente. Era um recado que estava pegando exatamente o período no qual os Estados Unidos estavam tentando lidar com o legado de guerra ao terror. Então, os Estados Unidos invadem o Afeganistão em 2001, invadem o Iraque no ano de 2003. Você tem uma série de ações ali que estão falando sobre intervenção do Oriente Médio e tal. Era um momento muito, muito sensível em termos de política internacional por conta dessa ideia de um choque de civilizações, e Obama ele vai assumir a presidência falando sobre uma nova forma de ver essa política. É um discurso muito potente. Só que, no momento em que esse Prêmio Nobel da Paz é dado por este motivo, a gente acaba tendo que olhar para o todo, porque não foi aquele discurso que foi laureado, foi o Obama.
Assim como Kissinger, quando é laureado lá atrás, ele é laureado por algum motivo que naquele momento ali talvez fizesse sentido, tanto é que foi laureado. Uma série de pessoas votaram para que ele fosse laureado. Então, a Maria Corina Machado, ela se insere numa tradição que é olharam para o que ela fez na eleição do ano passado, ela de fato é uma liderança muito forte. Agora, já consigo colocá-la nesse panteão de Nelson Mandela, Martin Luther King, Malala? Ainda não. Ela segue em atividade, ela segue sendo uma pessoa que está absolutamente apta a cometer erros. Ela pode cair no ostracismo, ela pode ser esquecida, e a gente sempre vai lembrar dela por causa do Prêmio Nobel da Paz, como ela pode cometer uma série de erros daqui até o fim da vida, em que a gente vai ressignificar a escolha de dar o Prêmio Nobel da Paz para ela. Então, o meu ponto aqui é que, quando a gente fala sobre o prêmio, às vezes a gente coloca uma responsabilidade grande demais naqueles que ofereceram o Prêmio Nobel da Paz, né? Como se eles fossem oniscientes, eles soubessem absolutamente tudo que já aconteceu, tudo que está ocorrendo e tudo que ocorrerá. E claro que erros vão acontecer. Eu fiz a brincadeira do Oliver Kahn, né, o goleiro da Alemanha, que na final de 2002 ele ganhou lá o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo. Fazia sentido ele ganhar. Por quê? Porque o prêmio de melhor jogador da Copa foi dado antes da final. Naquele momento, eu tenho certeza que muito pouca gente falou assim: ah, pô, não deveria ser ele. Um baita goleiro, fez uma super Copa do Mundo, mas cometeu 2 falhas no final. Como é que eu vou saber se Maria Corina Machado, no ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, ela não vai cometer algo, vai fazer alguma coisa, que a gente vai falar assim: pô, tá vendo aí? A gente achava que tinha achado o novo Mandela, e pelo contrário, a gente achou, na verdade, uma pessoa que é muito diferente disso, como aliás já aconteceu com outras lideranças. Você teve uma líder, por exemplo, de Mianmar, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz e se mostrou extremamente autoritária a posteriori. Perfeito, é muito cedo, né, pra gente dizer realmente qualquer coisa sobre ela, assim, afirmar com certeza. Mas é interessante esse ponto também que você tocou sobre as pessoas que escolheram ela. Se você puder falar rapidamente sobre isso também, porque a escolha do comitê, no caso específico do Nobel da Paz, é feito pelo parlamento da Noruega, né? E aí eu queria te perguntar um pouco sobre isso, também fugindo um pouquinho do roteiro, peço até perdão, mas só para a gente falar um pouco assim, como que você diria que isso influencia muito a escolha do laureado, ser puxar muito mais para o Ocidente do que para o Oriente, por ser uma coisa, né, que acaba sendo escolhido pelo parlamento da Noruega, um país europeu, enfim, como que isso acaba influenciando na escolha do laureado? Influencia, claro que influencia. A gente está falando sobre um recorte muito específico de pessoas muito parecidas entre si, tentando avaliar quem é que poderia ganhar aquele Prêmio Nobel da Paz. É claro que, mesmo a partir desse recorte, são pessoas que vão tentar variar um pouquinho, diversificar. Então, você não tem apenas ocidentais ganhando o Prêmio Nobel da Paz ano após ano, mas, naturalmente, é um recorte muito empobrecido. Né? Porque são pessoas que. Era mais um país como a Noruega, que não é exatamente um país conhecido pela sua extrema diversidade é, é, filosófica, econômica, né? Um país com muito pouca desigualdade, que bom, né? Que bom, mas muito pouca desigualdade econômica. Você não tem uma diversidade em termos culturais muito grande nas pessoas que estão lá no parlamento. Então, isso apenas reforça o meu ponto, que é a gente tem que entender o Prêmio Nobel da Paz como uma decisão que é tomada por um determinado grupo de pessoas num determinado momento. São pessoas que estão absolutamente sujeitas a erros. A gente vê até hoje, né, assim, grandes atores que nunca ganharam o Oscar. Por quê? Porque a decisão ela foi tomada num determinado momento. Aí passa uma carreira inteira, você tem pessoas geniais que nunca ganharam um Oscar. Sim, acontece, porque a decisão ela é tomada num determinado contexto, num determinado cenário. Então, eu sempre acho muito importante assim, a gente não considerar que o Prêmio Nobel da Paz ele é uma premiação divina que veio de alguém ou de um grupo de pessoas que tem condições de olhar para tudo. E aí, o meu ponto que eu queria utilizar para encerrar essa ideia é se esse Prêmio Nobel da Paz ele tivesse sido escolhido por latino-americanos, a decisão seria a mesma? Eu não tenho como saber. Talvez sim. Se ele tivesse sido escolhido por um board que levasse em consideração votos africanos, será que seria Maria Corina Machado? Talvez sim, mas talvez não. Então, é sempre importante a gente ter noção de que é uma premiação que ela tem um determinado contexto com determinados eleitores e que isso poderia ser muito diferente se fosse uma composição diferente dessa. Perfeito, ótimo. Realmente, assim, era só isso que eu queria esclarecer com você,
por conta realmente de. Eu acho que a gente vê muito isso na internet, principalmente de considerar essas decisões como algo muito absoluto, assim, e entender que é uma decisão política feita por um grupo de pessoas, num contexto específico. Então, acho que é importante a gente esclarecer isso aqui. E aí, agora, indo justamente batendo nessa tecla, né, indo para o impacto geopolítico que esse prêmio carrega, né? Então, eu queria te perguntar o que significa para o governo do Nicolás Maduro e para a comunidade internacional também, ver uma opositora venezuelana, nesse caso específico, receber, que é o maior reconhecimento mundial que a gente tem da paz. Então, eu queria te perguntar sobre isso e também como o Comitê do Nobel ele tomou uma decisão muito clara, né, de ter escolhido a Maria Corina. Então, você acredita que esse Nobel ele pode reacender, assim, tipo, jogar um farol mesmo na Venezuela, reacender essa questão globalmente, essa discussão específica? O Prêmio Nobel da Paz, ser oferecido para Maria Corina Machado, ele tem um peso que é renovar o isolamento que o governo Nicolás Maduro já está. Então, assim, o cuidado que eu quero ter com o Prêmio Nobel da Paz é o seguinte: não é que o governo Nicolás Maduro não estava isolado e agora ele passa a estar. Ele já era um governo muito isolado. Ele já era um governo muito isolado a partir do momento em que dezenas de países reconheceram Juan Guaidó, lá em 2019, como o legítimo presidente. Ele já é um governo muito isolado a partir do momento em que pouquíssimos países reconheceram a eleição do ano passado, né, a eleição de 2024. O próprio Brasil, por exemplo, né, que tem uma relação histórica com a Venezuela, não reconheceu. Né? Então, o pedido das atas. Então, já é um governo muito isolado. Já é um governo que tem problemas muito sérios de legitimidade, tem problemas muito sérios de conexões ao redor do mundo. Esse Prêmio Nobel da Paz, ele vem como mais uma camada. Mas eu quero reiterar, eu acho que a gente dá uma importância muito grande para o Prêmio Nobel da Paz, e o Prêmio Nobel da Paz, ele tenta jogar para a posteridade um determinado cenário que a gente já está vendo agora, que a gente já conhece esse cenário. Qual é o recado que está sendo dado? Aquilo tudo que a gente viu não passou. Aquilo tudo que a gente viu de fraude eleitoral, de autoritarismo, de tudo que a gente já conhece sobre o Prêmio Nobel da Paz, sobre a situação venezuelana, segue existindo. Segue aí, tanto é que o Nobel da Paz premiou alguém que estava exatamente contra isso. Então, o ponto é, o Prêmio Nobel da Paz ele não joga uma luz absolutamente nova sobre a situação venezuelana, mas reafirma que esse é um ponto importante. E quando a gente fala sobre a possibilidade de mudança que isso traz, a mudança que isso traz é a gente volta a olhar para a questão e tem uma questão educativa também. A partir do momento em que você tem um prêmio como esse, vai ter mais pessoas ao redor do mundo que vão falar assim: Maria Corina Machado, não sei quem é, deixa eu inteirar. Quem é? Por que ela é importante? Qual é a representatividade dela? Qual é exatamente o ponto? Então, naturalmente, isso soa para o governo Nicolás Maduro como mais uma pressão. É mais uma camada de pressão. De novo, não é que ele não estivesse pressionado. Não é que ele não estivesse isolado. Ele estava isolado, ele estava pressionado, ele estava numa situação muito complicada e você apenas reforça isso, né, com uma premiação que é dada, uma premiação que naturalmente é discutida internacionalmente, tanto é que eu estou aqui falando com vocês, né, falando com vocês sobre isso, né, porque é de fato algo que simbolicamente acaba importando. Ótimo. Realmente, assim, até o objetivo desse vídeo que a gente está fazendo é justamente dar mais luz a esse prêmio, a todos os prêmios, né, inclusive esse, e realmente mostra a importância que isso traz, né? É um momento do ano onde isso é muito falado, né? Tudo que envolve o Nobel ali, tudo que ele premia, então ele funciona. Isso foi inclusive até o Daniel, quem falou na visão dele, viu o prêmio Nobel como um farol que acaba iluminando essas questões, assim, que ganham muito destaque nesse momento do ano. Então, assim, realmente muito importante isso. E aí, agora, para finalizar aqui a nossa entrevista, para também não se estender demais, eu queria te pedir para resumir o impacto desse Nobel da Paz específico e o que você acha que ele simboliza para a América Latina, para a Venezuela e para o futuro da paz e da democracia no mundo, né? Já que essas coisas estão muito interligadas entre si. Olha, pensando em termos de legado, né? O que fica de legado dessa premiação da Maria Corina Machado? Em primeiro lugar, a gente está falando sobre uma ideia de que lutas como essas não devem ser esquecidas. Tá? Então, o fato de uma pessoa abrir mão de tanta coisa, eu fico imaginando, né? Aliás, é uma das importâncias do Prêmio Nobel, né? A gente olha para uma determinada pessoa que está se dedicando muito a uma determinada atividade que tem uma finalidade coletiva importante,
E muitas vezes a gente nem se lembra que essa pessoa ela está abrindo mão de muita coisa. Ela está abrindo mão de liberdade, ela está abrindo mão de uma série de conexões de paz, de conexões pessoais, de estabilidade. Ela está abrindo mão de ligações com a família, de possibilidade de viajar nas férias. Tem uma série de coisas que essa pessoa abre mão. Então fica um legado que há que se reconhecer o tamanho da importância dessas figuras de oposição. E aí, quando a gente fala sobre essa importância do Prêmio Nobel da Paz, não está apenas para o ano de 2025. A ideia é, quando em 2030 a gente olhar para trás e olhar para o Prêmio Nobel da Paz, é importante que a gente olhe, 2025 foi a Maria Corina Machado. Olha a importância que isso aqui tem. Isso para a Venezuela pode ser importante pelo fato de que, isso a gente sabe, né? A gente está falando sobre isso aqui nesse vídeo exatamente por causa disso. A gente nunca mais vai fazer referência a Maria Corina Machado sem lembrar que ela foi laureada pelo Nobel da Paz. Ela ganha um nível de importância internacional maior. Isso abre portas, isso gera conexões. Vai ter muita gente ao redor do mundo que vai olhar para Maria Corina Machado, talvez não a conhecesse, e agora passa a conhecê-la. Talvez a conhecesse, mas não imaginava o tamanho da importância dela, e agora sabe. E às vezes até sabia da importância dela, e agora vai ter ainda mais vontade de oferecer ajuda, suporte. Não estou falando de ajuda financeira, nem suporte militar ou qualquer coisa assim, mas de oferecer apoio político, né? De oferecer sustentação, uma certa sustentação até cultural, a importância que a Maria Corina Machado tem. Então, a gente está falando em termos de legado sobre uma valorização, e aí o Prêmio Nobel da Paz parece que é muito isso, né? Valorizar não a pessoa, mas a atividade da pessoa, e isso certamente fica um legado muito importante para a Venezuela, mas fica um recado também para a América Latina, né? Pessoas que, de forma legítima, promovam resistência contra governos autoritários têm que ser valorizados, e o Prêmio Nobel da Paz, portanto, já tem uma representante nessa, entre aspas, categoria de laureado. Essa entrevista aqui faz parte de um vídeo que a gente produziu lá pro Tinocano TV, cobrindo todas as áreas do Nobel de 2025. É só clicar no primeiro link aqui da descrição e ir lá conferir.